Quando o coronel deu ordens para ela trabalhar dentro de sua casa, ela não pensava que seria apenas para ser usada a hora que ele quisesse. O que você está prestes a ouvir vai te deixar sem palavras. Mas antes de começarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber de onde vocês são. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos à história que vai mexer com suas emoções. Amanhã nasceu diferente naquele dia de março de 1883. Maria acordou com o coração acelerado, sem entender por quê. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia nomear, um pressentimento que lhe arrepiava a pele. Aos 23 anos, ela conhecia cada canto daquela fazenda, o cheiro da terra molhada nas plantações, o som dos chicotes ao longe, o gosto amargo da resignação. Mas hoje seria diferente, ela podia sentir. O coronel Augusto havia mandado chamá-la antes mesmo do sol nascer completamente. Isso nunca tinha acontecido antes. Maria trabalhava nos campos desde os 10 anos, as mãos calejadas testemunhavam cada dia de trabalho forçado sob o sol inclemente. Por que justamente ela? Por que agora? Sua amiga Benedita lhe lançou um olhar preocupado quando o capataz veio buscá-la. Tome cuidado, sussurrou, mas Maria não teve tempo de perguntar o que aquilo significava. Enquanto caminhava em direção à casa grande, Maria notou detalhes que nunca havia percebido antes. A maneira como os outros escravizados desviavam o olhar quando ela passava. O silêncio pesado que caía sobre os grupos de trabalho. Havia um segredo ali, algo que todos sabiam menos ela. O que significava ser chamada para trabalhar dentro da casa? Seria realmente apenas para limpar, como o coronel havia dito ao capataz? Por quê, então, aquele medo nos olhos de Benedita? A porta da casa grande se abriu diante dela como a boca de um abismo. O interior era ainda mais opulento do que Maria imaginava. Tapetes persas, móveis de jacarandá, candelabros de cristal que refletiam a luz da manhã em 1000 pontos dourados. Mas havia algo podre sob toda aquela beleza. Ela podia sentir. O coronel a esperava na sala principal, um sorriso estranho no rosto. Um sorriso que não chegava aos olhos. Maria sentiu seu estômago se revirar. Naquele momento, ela compreendeu o que Benedita tentará alertá-la. Mas já era tarde demais. A porta se fechou atrás dela com um som definitivo, como uma sentença sendo proferida. O que o coronel realmente queria? Porque aquele olhar a percorria da cabeça aos pés, como se ela fosse mercadoria. Maria apertou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. Ela tinha ouvido histórias, sussurros noturnos na senzala sobre mulheres que entravam na casa grande e saíam quebradas, se é que saíam. Mas sempre foram apenas histórias. Até agora. O coronel deu um passo em sua direção, e Maria recuou instintivamente. Ele riu, um som grave, ameaçador. Não precisa ter medo, Maria. Você é especial. Sempre foi. As palavras deveriam ser reconfortantes, mas soaram como uma ameaça. Que diabos ele queria dizer com especial? E por que seus olhos brilhavam daquela maneira perturbadora? Maria olhou ao redor procurando uma saída, mas só havia uma porta, e o coronel estava entre ela e a liberdade. Especial, ele repetiu, saboreando a palavra enquanto caminhava lentamente ao redor de Maria, como um predador circulando sua presa. Você sempre se destacou no campo. Forte, resiliente, obediente. Mas há algo mais em você, Maria. Uma beleza que não pode ser desperdiçada sob o sol. Cada palavra caía como gelo sobre sua pele. Maria manteve os olhos fixos no chão, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela conhecia esse tipo de elogio. Já tinha visto o que acontecia com as mulheres que recebiam a atenção especial do coronel. Ele se aproximou mais, e Maria pôde sentir o cheiro de conhaque e tabaco em sua respiração. Limpeza é um trabalho importante, sem dúvida, ele disse, sua voz baixa e calculada. Mas eu tenho outros planos para você. Planos que garantirão que você tenha uma vida mais confortável aqui. Comida melhor, roupas limpas, talvez até um quarto só seu. As promessas pendiam no ar como iscas envenenadas. Maria sabia exatamente qual seria o preço por esses privilégios.
Seu corpo inteiro gritava para correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Foi quando ele estendeu a mão para tocar seu rosto que algo dentro de Maria se rompeu. Ela se afastou bruscamente, os olhos finalmente encontrando os dele em um lampejo de desafio. Não, ela disse, a voz tremendo mas firme. Por um momento, o silêncio na sala foi absoluto. O coronel Augusto não estava acostumado a ser contrariado, especialmente não por uma mulher escravizada. Sua expressão mudou instantaneamente, o sorriso falso desapareceu, substituído por uma máscara de raiva fria e calculista. Como você ousa? Ele sibilou, a voz baixa mas carregada de ameaça. Você esquece seu lugar, escrava. Você me pertence. Cada centímetro de você é minha propriedade, para fazer o que eu bem entender. Maria sentiu o terror subir por sua garganta, mas algo mais forte que o medo se acendeu dentro dela, uma chama de dignidade que nem mesmo a escravidão havia conseguido apagar completamente. Eu sou um ser humano, ela sussurrou, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Não sou sua propriedade. Não assim. A bofetada veio rápida e violenta, jogando Maria contra a parede. Seu ouvido zunindo, o gosto de sangue na boca, ela deslizou até o chão. O coronel estava sobre ela em segundos, agarrando seu braço com força brutal. Você vai aprender seu lugar, ele rosnou. Mas não hoje. Não aqui. Primeiro, você vai ter tempo para pensar sobre sua insolência. Tempo para reconsiderar sua gratidão. Ele a arrastou pela casa, seus gritos abafados pela mão pesada sobre sua boca. Eles atravessaram a cozinha, onde as escravizadas domésticas desviaram o olhar, incapazes de ajudar mesmo que quisessem. Desceram escadas que levavam aos fundos da propriedade. O ar ficava mais frio e úmido a cada passo. Maria lutou, mas a força do coronel era esmagadora. Quando finalmente pararam, estavam diante de uma porta de madeira pesada, trancada com um cadeado enferrujado. O silo. Um lugar onde produtos eram armazenados, onde ratos corriam livremente, onde a escuridão era absoluta. Alguns dias aqui vão amolecer esse espírito rebelde, ele disse, destravando o cadeado. E quando você sair, vai estar pronta para me agradecer por qualquer bondade que eu escolher lhe conceder. A porta se abriu revelando uma escuridão completa. O cheiro de mofo e decomposição invadiu as narinas de Maria. Ele a empurrou com violência, e ela caiu sobre o chão de terra fria e úmida. A última coisa que viu antes da porta se fechar foi o sorriso cruel do coronel. Então, apenas escuridão. O som do cadeado sendo trancado ecoou como uma sentença de morte. Maria ficou ali, tremendo, abraçando os joelhos, tentando não pensar nos ratos, na fome, na sede que viria. Tentando não pensar no que aconteceria se ninguém jamais a encontrasse. As primeiras horas no silo foram as piores. Maria não conseguia ver nada, a escuridão era tão completa que ela não sabia se seus olhos estavam abertos ou fechados. Cada som amplificado parecia uma ameaça. O ranger da madeira velha, o arrastar de pequenas patas sobre a terra, o gotejamento constante de água em algum lugar ao longe. Ela tentou explorar o espaço às cegas, as mãos tateando as paredes úmidas e frias. O silo não era grande, talvez 4 metros de largura, com um teto baixo que ela conseguia tocar se esticasse os braços. O tempo perdia significado na escuridão absoluta. Horas. Dias. Maria não tinha como saber. A fome começou como uma pontada suave, mas logo se transformou em uma dor constante e roedora. A sede era pior, sua garganta ficava cada vez mais seca, a língua inchada e áspera. Ela encontrou a fonte do gotejamento, uma rachadura no teto onde a água da chuva se infiltrava. Não era limpa, tinha gosto de terra e ferrugem, mas era água. Maria posicionou a boca sob o gotejo lento, cada gota uma pequena vitória contra a morte. Mas o corpo podia aguentar mais que a mente. Na escuridão, os pensamentos se tornavam monstros. Maria se viu voltando à infância, lembrando do rosto da mãe que fora vendida quando ela tinha apenas 6 anos. Lembrou do irmão mais novo que não sobreviveu à febre amarela. Lembrou de todos os rostos de pessoas que amara e perderá naquela fazenda de horrores. O coronel queria quebrá-la, e ela podia sentir as rachaduras começando a se formar em sua determinação. Seria mais fácil apenas aceitar? Apenas sobreviver? Quantas outras mulheres haviam feito essa escolha antes dela? Foi quando ela estava à beira do desespero total que ouviu vozes.
Primeiro distantes, depois mais próximas. Passos pesados na terra. Maria se arrastou até a porta, batendo com as mãos fracas contra a madeira. Socorro! Ela tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Por favor, alguém. Estou aqui. As batidas eram fracas demais. Ninguém iria ouvi-la. As vozes se afastavam. Não, por favor, não. Maria bateu mais forte, ignorando a dor nas mãos, ignorando tudo exceto o desespero de ser encontrada. Do lado de fora, o comerciante de cavalos chamado Rafael parou de repente. Vocês ouviram isso? Perguntou ao capataz que o acompanhava até os estábulos. O homem balançou a cabeça, impaciente. Não ouvi nada. Vamos, o coronel está esperando para ver o cavalo. Mas Rafael tinha ouvido. Um som abafado, quase imperceptível. Ele olhou ao redor, seus olhos pousando no velho silo. Há alguém aí dentro, ele murmurou, mais para si mesmo que para o capataz. O capataz seguiu seu olhar e empalideceu visivelmente. É só um depósito velho, disse rápido demais, a voz estranha. Vamos, não podemos fazer o coronel esperar. Mas a reação dele só confirmou a suspeita de Rafael. Havia algo errado aqui. Muito errado. Você vai na frente, Rafael disse, mantendo o tom casual. Preciso verificar algo nas minhas botas. Já alcanço vocês. O capataz hesitou, claramente desconfortável, mas finalmente acenou e continuou em direção aos estábulos. Assim que o homem desapareceu de vista, Rafael correu até o silo. O cadeado era velho mas resistente. Há alguém aí, ele chamou, colocando a orelha contra a madeira. O som que veio do interior fez seu sangue gelar, soluços fracos, desesperados. Uma voz de mulher. Sem pensar duas vezes, Rafael pegou uma pedra grande e começou a golpear o cadeado. O metal resistiu nos primeiros golpes, mas finalmente cedeu. Quando ele abriu a porta, a luz do sol invadiu o interior escuro revelando uma cena que ele jamais esqueceria. Uma mulher jovem, suja, machucada, com os olhos piscando freneticamente contra a luz súbita. E nos olhos dela, apesar do estado deplorável, ainda ardia uma fagulha de vida, de resistência, de esperança. Rafael carregou Maria para fora do silo, seu corpo leve demais, quase esquelético. Ela tremia incontrolavelmente, os olhos ainda não ajustados à luz do dia. Água, ela sussurrou, a voz áspera como lixa. Ele a deitou gentilmente à sombra de uma árvore próxima e correu até um barril de água para os animais, enchendo seu cantil. Maria bebeu com avidez, tossindo quando a água desceu rápido demais por sua garganta ressecada. Quem fez isso com você? Rafael perguntou, sua voz tranquila mas os olhos ardendo de raiva. Maria olhou para ele, avaliando se podia confiar nesse estranho. Havia bondade em seu rosto, mas ela aprenderá que bondade era rara e muitas vezes ilusória. O coronel, ela finalmente respondeu, decidindo que não tinha nada a perder. Ele me trancou aqui porque eu recusei, porque eu disse não. As palavras saíram aos pedaços, mas Rafael entendeu perfeitamente. Ele fechou os punhos, a mandíbula tensa. Quantos dias você esteve lá dentro? Maria balançou a cabeça. Não sei. 2? 3? O tempo desapareceu na escuridão. Rafael se levantou, começando a andar de um lado para outro, claramente tentando controlar sua raiva. Isso é monstruoso. Mesmo em uma fazenda de escravos, isso é tortura. Ele parou de repente, virando-se para ela. Você precisa ir embora daqui. Agora. Eu posso ajudá-la a fugir. Maria olhou para ele com uma mistura de esperança e descrença. Fugir? Para onde? Eles vão me caçar. Me encontrarão. E quando encontrarem? Ela não precisou terminar a frase. Ambos sabiam o destino de escravos fugitivos. Então precisamos de algo mais que uma fuga, Rafael disse, sua mente trabalhando rapidamente. Precisamos expor o coronel. Destruir seu poder. Maria soltou uma risada amarga. E como faríamos isso? A palavra de uma escrava contra um coronel? Você sabe como isso terminaria. Rafael agachou-se ao lado dela novamente. E se não fosse apenas sua palavra? E se houvesse provas? Documentos? Os olhos de Maria se arregalaram.
Que tipo de documentos? Ele hesitou, depois decidiu confiar nela. Eu faço negócios com o coronel há anos. Sempre achei que havia algo errado aqui, algo além da crueldade óbvia da escravidão. Ele é descuidado quando bebe, fala demais. Uma vez, ele mencionou que mantém registros de tudo, incluindo coisas que poderiam destruí-lo se viessem à tona. Que tipo de coisas? Maria perguntou, sentando-se mais ereta apesar da dor. Rafael baixou a voz. Tráfico ilegal de escravos depois das leis de proibição. Suborno de autoridades. Falsificação de documentos de propriedade. E pior, há rumores de que ele eliminou pessoas que ameaçaram expô-lo. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se isso é verdade, por que ninguém fez nada? Rafael suspirou. Medo. Poder. Corrupção. Ele comprou ou aterrorizou todos que poderiam detê-lo. Mas se conseguíssemos essas provas. Onde ele guardaria documentos assim? Maria interrompeu, uma nova determinação nascendo dentro dela. No escritório dele, imagino. Na casa grande. Rafael assentiu. É arriscado. Extremamente arriscado. Maria olhou para trás, para o silo onde quase havia morrido. Mais arriscado que passar o resto da minha vida como propriedade desse monstro? Mais arriscado que ser torturada toda vez que eu desagradá-lo? Ela olhou Rafael nos olhos. Eu vou conseguir esses documentos. Mas vou precisar de sua ajuda. Rafael estudou seu rosto por um longo momento. Via a determinação ali, mas também via as feridas, a fraqueza. Você mal consegue ficar de pé. Precisa de comida, descanso, cuidados médicos. Maria balançou a cabeça com firmeza. Não temos tempo. O coronel vai verificar o silo eventualmente. Quando descobrir que escapei, será tarde demais. Precisamos agir agora. Ela tinha razão, e Rafael sabia disso. Está bem, ele finalmente concordou. Mas fazemos isso do meu jeito. Com um plano. Sem heroísmo estúpido. Eles passaram a próxima hora elaborando um plano. Rafael iria entrar na casa grande sob o pretexto de discutir detalhes do pagamento pelo cavalo. Enquanto isso, Maria usaria a entrada dos fundos, a que ela conhecia bem de seus dias trabalhando próximo à casa. O escritório ficava no segundo andar, e geralmente estava vazio durante as negociações do coronel. Eles teriam uma janela pequena de tempo, talvez 15 ou 20 minutos no máximo. Se algo der errado, Rafael disse, segurando os ombros de Maria, você corre. Não olha para trás, não tenta me salvar. Apenas corre. Maria assentiu, mas ambos sabiam que era uma promessa que ela não conseguiria manter. Eles se separaram, cada um indo para sua posição. O coração de Maria batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na fazenda podiam ouvi-lo. Ela se esgueirou até a casa grande, cada passo uma batalha contra a fraqueza e o medo. Mas por trás do medo, havia algo mais forte. Havia raiva. Havia justiça. Havia a determinação de que o coronel Augusto finalmente pagaria por seus crimes. Maria entrou na casa grande pela porta da cozinha, movendo-se silenciosamente apesar do tremor em suas pernas. A cozinheira, uma mulher idosa chamada Rosa, deixou cair uma panela quando a viu. Maria! Meu Deus, nós pensamos que você... Ela se calou abruptamente, os olhos se enchendo de lágrimas. Você precisa sair daqui. Agora. Se ele descobrir. Maria colocou um dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Eu sei. Mas há algo que preciso fazer primeiro. Por favor, Rosa. Pelo bem de todas nós. A mulher mais velha assentiu lentamente, entendendo em seus olhos. Subir as escadas foi uma tortura. Cada degrau parecia uma montanha, e Maria tinha que parar frequentemente para recuperar o fôlego. Do andar de baixo, ela podia ouvir as vozes do coronel e Rafael discutindo preços e linhagens de cavalos. O plano estava funcionando, por enquanto. Ela chegou ao segundo andar, o corredor longo e silencioso se esticando diante dela. O escritório do coronel ficava no final, a porta de mogno fechada mas não trancada. Os ricos nunca esperavam que seus escravos tivessem a audácia de invadir seus espaços privados. A sala era opulenta, estantes de livros cobriam duas paredes, uma grande escrivaninha de jacarandá dominava o centro,
e pesadas cortinas de veludo bloqueavam parcialmente a luz do sol. Maria fechou a porta atrás de si e foi direto para a escrivaninha. As gavetas estavam trancadas. É claro que estavam. Ela olhou ao redor desesperadamente, procurando a chave. Onde um homem arrogante guardaria a chave? Onde ele acharia que estaria segura de olhos curiosos? Seus olhos pousaram em um livro na estante, mais grosso que os outros, com a lombada desgastada. Algo nele chamou sua atenção. Maria o puxou e encontrou um espaço vazio atrás dele. E ali, pendurada em um pequeno gancho, estava a chave. Suas mãos tremiam tanto que ela quase a derrubou. Respirando fundo, Maria destravou as gavetas e começou a procurar. A primeira gaveta continha apenas correspondências banais. A segunda tinha registros de negócios comuns. Mas a terceira gaveta continha um livro-razão encadernado em couro preto. Maria o abriu, os olhos correndo pelas páginas. O que ela viu fez seu estômago revirar. Datas, nomes, valores. Registros meticulosos de compras ilegais de pessoas escravizadas anos depois que o tráfico havia sido proibido. Não eram apenas números, eram vidas. Famílias inteiras. Crianças. E ao lado de alguns nomes, havia anotações que faziam seu sangue gelar: eliminado, descartado, problema resolvido. O coronel não era apenas um escravizador. Era um assassino. Mas havia mais. Envelopes lacrados, cartas que detalhavam subornos pagos a juízes, policiais, políticos. Documentos falsificados que reivindicavam propriedade sobre terras que não eram suas. Registros de mulheres, tão jovens quanto 14 anos, que haviam sido transferidas para serviço doméstico e nunca mais foram vistas. Maria sentiu bile subir em sua garganta. Isto não era apenas evidência. Era o mapa completo da rede de corrupção e maldade do coronel. Era mais do que suficiente para destruí-lo completamente. Ela começou a reunir os documentos mais incriminadores, seus dedos trabalhando rapidamente mas com cuidado. Foi quando ouviu passos pesados no corredor. Seu coração parou. O coronel não deveria estar subindo ainda. O encontro com Rafael deveria durar mais tempo. Mas havia alguém vindo diretamente em direção ao escritório. Maria olhou ao redor desesperadamente. Não havia onde se esconder, o espaço sob a escrivaninha era pequeno demais, e as cortinas não a ocultariam completamente. A maçaneta começou a girar. Sem pensar, Maria agarrou tantos documentos quanto conseguiu e correu para a janela. Era uma queda de mais de 3 metros até o jardim abaixo. Ela não tinha escolha. Quando a porta se abriu, Maria já estava escalando o parapeito. Ei, pare aí! A voz do capataz ecoou atrás dela. Ela não olhou para trás. Segurando os documentos contra o peito, Maria pulou. A queda pareceu durar uma eternidade. Ela aterrissou mal, seu tornozelo torcendo sob seu peso com uma dor aguda e terrível. Maria gritou, mas não parou. Mancando, correndo, se arrastando, ela atravessou o jardim em direção à área de serviço. Atrás dela, ouviu gritos. O alarme havia sido dado. Em segundos, a fazenda inteira estaria procurando por ela. Ela precisava chegar até Rafael. Precisava garantir que esses documentos chegassem às mãos certas. Maria virou a esquina da casa e colidiu diretamente com o coronel Augusto. Ele a agarrou pelos braços, seus dedos como garras. Sua escrava insolente, ele rosnou, os olhos selvagens de raiva quando viu os documentos em suas mãos. Você não sabe o que fez. Você está morta. Ele tentou arrancar os papéis dela, mas Maria lutou com a força do desespero. Ela mordeu sua mão, chutou, arranhou. Os documentos caíram no chão entre eles, espalhando-se sobre a grama. Foi quando Rafael apareceu, correndo de onde havia deixado os cavalos. Ele viu Maria lutando contra o coronel e não hesitou. Com toda sua força, ele agarrou o coronel por trás, puxando-o para longe de Maria. Pegue os documentos, ele gritou para ela. Vá! O coronel se debatia violentamente, mas Rafael era mais jovem e mais forte. Ele conseguiu imobilizá-lo contra a parede da casa. Capataz! Guardas! O coronel berrava. Matem esse homem! Tragam essa escrava de volta! Maria ignorou a dor no tornozelo e rastejou pelo chão, reunindo cada papel, cada envelope,
cada pedaço de evidência. Seus dedos estavam sangrando, suas roupas rasgadas, mas ela não parou até ter todos eles seguros novamente. Quando se virou, viu que guardas armados estavam convergindo de todas as direções. Eles estavam cercados. Mas nos olhos de Rafael, ela não viu medo. Ela viu determinação. E algo mais, ela viu um plano. Confie em mim, ele disse calmamente, mesmo com o coronel lutando em seus braços. Eu não ia deixar você fazer isso sozinha. Parem todos aí. A voz de Rafael ecoou pela propriedade com uma autoridade que fez até os guardas hesitarem. Ele apertou o braço ao redor do pescoço do coronel, que se debatia mas não conseguia escapar. Ouçam bem, porque vou dizer isso apenas uma vez. Esta mulher está sob minha proteção. E vocês, ele olhou diretamente para cada guarda, vão querer ouvir o que ela tem a dizer antes de decidirem de que lado querem estar quando as autoridades chegarem aqui. O coronel soltou uma risada estrangulada. Que autoridades? Eu sou a autoridade aqui. Você é um comerciante de cavalos insignificante, e ela é minha propriedade. Guardas, prendam esse homem agora. Mas nenhum guarda se moveu. Havia algo no tom de Rafael, na maneira como ele segurava aqueles documentos, que os fez hesitar. Propriedade, Rafael disse, sua voz fria. É engraçado você usar essa palavra. Porque estes papéis aqui provam que metade das pessoas que você chama de sua propriedade foram compradas ilegalmente anos depois que o tráfico foi proibido. Um murmúrio percorreu o grupo reunido. Escravizados e trabalhadores livres haviam se aproximado, atraídos pela comoção. Maria se levantou, apoiando-se contra a parede, os documentos apertados contra o peito. Ele está dizendo a verdade, ela disse, sua voz ganhando força. E há mais. Muito mais. Subornos. Assassinatos. Mulheres desaparecidas. Está tudo aqui, registrado pela própria mão dele. Cada crime. Cada vida destruída. Mentiras, o coronel vociferou, mas sua voz havia perdido a confiança. Suor escorria por sua testa. Ela é uma escrava mentirosa. Você vai acreditar nela em vez de mim? Rafael soltou uma risada sem humor. Eu ia acreditar nela em qualquer caso. Mas não preciso. Porque você mesmo escreveu tudo, não foi? Achava que estava seguro. Que ninguém jamais teria a coragem de olhar. Mas você subestimou esta mulher. Do grupo de escravizados, Benedita deu um passo à frente. É verdade, ela perguntou, sua voz tremendo. Sobre as mulheres desaparecidas? Maria assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lembra da Joana? Da pequena Ana? Elas não fugiram. Ele as matou. Está tudo aqui. Um gemido coletivo de horror e raiva percorreu a multidão. Décadas de suspeitas confirmadas. Anos de luto validados. Mas por que registrar tudo? Um dos guardas perguntou, confuso. Foi o capataz, que havia se aproximado silenciosamente, que respondeu. Ele tinha o rosto pálido, os olhos fixos no chão. Porque homens como ele precisam manter registros. Para a chantagem. Para controle. Ele não era o único envolvido, era. Ele finalmente olhou para cima, encontrando os olhos de Rafael. Quantos nomes estão nesses documentos? Quantos outros coronéis? Quantos juízes e oficiais? Rafael tinha cuidadosamente folheado alguns dos papéis enquanto mantinha o coronel imobilizado. Dezenas, ele respondeu. Uma rede inteira de corrupção. E graças à meticulosidade do coronel em documentar tudo, agora temos evidências suficientes para levar todos eles à justiça. O coronel tentou uma última cartada. Vocês não podem fazer nada com isso. Nenhum tribunal vai ouvir a palavra de uma escrava. Esses documentos nunca chegarão às mãos certas. Eu tenho amigos em todos os lugares. Tinha, Rafael o corrigiu. Você tinha amigos. Mas veja, eu não sou apenas um comerciante de cavalos. Meu pai é juiz em São Paulo. Um dos poucos não mencionados em seus registros, curiosamente. E ele tem amigos no governo imperial. Amigos que estariam muito interessados em ver estes documentos. O rosto do coronel empalideceu ainda mais. Você planejou isso. Desde o começo. O cavalo, tudo.
Rafael balançou a cabeça. Eu suspeitava de você há anos. Mas não tinha provas. Não tinha uma razão para agir. Até hoje. Até eu encontrar Maria naquele silo. Ele olhou para ela com respeito e admiração. Ela tinha todas as razões para fugir quando a libertei. Mas em vez disso, escolheu arriscar tudo para expor a verdade. Essa coragem vai mudar muitas vidas hoje. O som de cavalos se aproximando fez todos se virarem. Um grupo de homens armados chegava pela estrada principal da fazenda. Rafael sorriu. Ah, eles chegaram. Eu enviei um dos trabalhadores para buscar o delegado e as testemunhas que preparei antes mesmo de entrar nesta propriedade hoje. Vocês não acharam que eu viria aqui sem um plano, acharam? O coronel tentou se soltar uma última vez, mas era inútil. Estava acabado e ele sabia disso. O delegado desmontou, seguido por 2 oficiais e um homem de aparência distinta que Maria reconheceu das descrições, o pai de Rafael, o juiz de São Paulo. Coronel Augusto, o delegado disse formalmente, estou aqui para prendê-lo sob acusações de tráfico ilegal de escravos, suborno, falsificação de documentos e assassinato. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras afundar. E estas são apenas as acusações iniciais. Maria deu um passo à frente, estendendo os documentos. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz era firme. Está tudo aqui, senhor. Cada crime, cada nome, cada detalhe. Pela minha vida e pelas vidas de todos que ele destruiu, eu testemunharei contra ele. O juiz tomou os documentos delicadamente, seus olhos escaneando rapidamente as páginas. Seu rosto ficou cada vez mais sombrio. Isto é, extraordinário. E incrivelmente incriminador. Os guardas algemaram o coronel, que de repente pareceu muito menor, muito mais velho. Todo seu poder, toda sua arrogância haviam evaporado. Enquanto era levado, ele olhou para Maria uma última vez. Não havia mais ameaça em seus olhos, apenas derrota. Você destruiu tudo, ele sussurrou. Maria encontrou seus olhos sem vacilar. Não. Eu expus o que você destruiu. A diferença é que as pessoas que você machucou agora terão justiça. Depois que o coronel foi levado, o juiz se aproximou de Maria. Senhorita, ele disse gentilmente, o que você fez hoje vai muito além desta fazenda. Com essas evidências, podemos desmantelar uma rede de corrupção que se espalha por toda a província. Você não apenas salvou a si mesma, salvou incontáveis outras pessoas. Maria sentiu suas pernas finalmente cederem. Rafael a segurou antes que caísse, ajudando-a a sentar-se na grama. E quanto a mim? Ela perguntou, sua voz pequena de repente. Eu ainda sou, legalmente. Ela não conseguiu terminar a frase. O juiz trocou um olhar com seu filho. As leis sobre escravidão estão mudando rapidamente. E considerando sua contribuição extraordinária para a justiça, e as circunstâncias de sua propriedade, claramente ilegal segundo os documentos, estou preparado para declarar sua liberdade imediatamente. Não apenas isso, mas você será uma testemunha protegida do Estado. Ninguém poderá tocá-la. Maria olhou para ele, então para Rafael, então para todos os rostos ao redor, escravizados, trabalhadores, todos olhando para ela com algo que ela nunca havia visto direcionado a ela antes: respeito, admiração, esperança. As lágrimas vieram então, não de dor ou medo, mas de um alívio tão profundo que era quase dor. Livre, ela sussurrou. Eu sou livre. Benedita correu para abraçá-la, depois Rosa, depois outras mulheres da fazenda. Todas chorando, todas segurando umas às outras. E nós? Uma das mulheres perguntou ao juiz. O que acontece conosco agora? O juiz olhou para a multidão reunida. Esta fazenda está agora sob custódia do Estado enquanto investigamos. Vocês continuarão aqui, mas sob novas condições. Trabalho pago. Respeito. Dignidade. E para aqueles que foram comprados ilegalmente, e pelos documentos, são muitos de vocês, a liberdade virá também. Rafael ajudou Maria a se levantar. Você precisa de cuidados médicos. Comida adequada. Descanso. Ela sentiu, mas seus olhos ainda estavam nos documentos nas mãos do juiz. Esses nomes, ela disse, todas aquelas outras pessoas envolvidas, eles vão pagar também. O juiz assentiu solenemente.
Cada um deles. Isto levará tempo, mas com essas evidências, garantirei pessoalmente que a justiça seja feita. Nas semanas que se seguiram, Maria se recuperou em uma casa segura em São Paulo, sob a proteção da família de Rafael. Seu testemunho, combinado com os documentos devastadores, desencadeou um dos maiores escândalos do Império. 17 coronéis foram presos. 42 oficiais corruptos foram destituídos. Centenas de pessoas escravizadas ilegalmente foram libertadas. O julgamento do coronel Augusto durou 3 dias. Maria testemunhou por mais de 6 horas, sua voz nunca vacilando, seus olhos nunca desviando. Ela contou tudo, o silo, as mulheres desaparecidas, os horrores que ela havia presenciado e experimentado. Quando a sentença veio, prisão perpétua, ela não sentiu alegria. Apenas um silencioso encerramento. Rafael visitava frequentemente. Eles caminhavam pelos jardins da casa, conversando sobre o futuro. O que você vai fazer agora? Ele perguntou um dia. Você é livre. O mundo está aberto para você. Maria pensou por um longo momento. Há outras mulheres como eu, ainda presas, ainda sofrendo, ainda achando que não têm voz. Eu quero ajudá-las a encontrar suas vozes. Quero lutar pela abolição. Quero garantir que o que aconteceu comigo nunca aconteça com outra pessoa. Isso não será fácil, Rafael a alertou. Você terá inimigos poderosos. Maria sorriu, um sorriso verdadeiro, pela primeira vez em sua vida. Eu sobrevivi a um silo. Enfrentei um monstro e venci. O que mais pode o mundo me fazer? Ela olhou para o céu, para o sol que parecia mais brilhante, mais quente do que nunca. Eu era propriedade. Era nada. Era invisível. Mas agora eu sou livre. E vou usar essa liberdade para libertar outros. Anos depois, quando a Lei Áurea finalmente foi assinada abolindo a escravidão no Brasil, Maria estava lá. Ela havia se tornado uma das vozes mais importantes do movimento abolicionista, sua história inspirando milhares. Quando o documento foi lido em voz alta, ela fechou os olhos e pensou naquele dia terrível no silo. O dia em que ela poderia ter desistido, poderia ter se rendido. Mas não o fez. E ao seu lado estava Rafael, que havia se tornado não apenas seu aliado, mas seu amigo mais próximo. Ele havia usado sua posição e privilégio não para subjugar, mas para elevar. Você mudou o mundo, ele sussurrou enquanto a multidão ao redor explodia em celebração. Maria balançou a cabeça. Nós mudamos o mundo. Todos nós que nos recusamos a aceitar a injustiça como inevitável. Todos nós que escolhemos lutar mesmo quando parecia impossível. Ela olhou para as faces negras ao redor dela, todas iluminadas de esperança e alegria. Livres. Finalmente livres. Isto é apenas o começo, ela disse, sua voz forte e clara. Liberdade no papel é uma coisa. Mas verdadeira liberdade, igualdade, justiça, respeito, por isso ainda temos que lutar. E lutar nós faremos, todos os dias, até que não seja mais necessário. E assim ela fez, pelo resto de sua vida. A escrava que se tornou uma libertadora. A mulher que se recusou a ser quebrada. A voz que não pôde ser silenciada. Maria, que transformou sua dor mais profunda em propósito, seu trauma em triunfo, sua escuridão em luz para outros. Sua história se tornou lenda, passada de geração em geração, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem de uma pessoa pode acender uma chama que ilumina o caminho para a liberdade de muitos. O silo onde ela quase morreu foi eventualmente demolido. Mas no lugar dele, construíram um memorial, um jardim de flores onde antes havia apenas escuridão. E no centro, uma placa simples, em memória daqueles que sofreram. Em celebração daqueles que lutaram. Que nunca esqueçamos. Que nunca mais repitamos. Maria visitava esse lugar uma vez por ano, no aniversário de sua libertação. E cada vez, ela sussurrava as mesmas palavras, uma promessa, uma oração, um voto, não em vão. Nunca em vão. Sua história será lembrada. Sua luta importou. Vocês importaram. E então ela saía, de volta para o mundo onde continuaria lutando, continuaria fazendo diferença, continuaria sendo a mudança que queria ver. Porque ela sabia, melhor que ninguém, que a liberdade não é um presente. É conquistada. É protegida.
É passada adiante. E vale cada momento de luta para alcançá-la.